Fala galera, sou o professor Bruno, professor de filosofia do Explica aí. Estamos aqui no XP Resolve para a resolução de mais uma questão. A questão que nós iremos resolver agora é da UCS. Fiquem ligados, olha o que o texto nos diz. Uma das questões abordadas pelo filósofo Ludwig Wittgenstein sobre os limites da linguagem é que cada ser humano experimenta as sensações do mundo de um modo peculiar, pois, segundo ele, toda experiência é particular. Nesse contexto, como e em que medida a descrição das experiências e sensações pessoais pode ser compreendida pelos outros? Essa questão me veio à mente quando eu saí há pouco do trabalho e deparei-me com uma lua cheia absurdamente brilhante, vislumbrada ao fundo de uma árvore plantada no pomar de uma das casas da vizinhança. Parei para observar a luz prateada entre os galhos e entendi que, por mais que eu me esforce ao escolher as palavras, nunca serei capaz de escrever de modo plenamente inteligível para outras pessoas toda a profundidade de sentimentos que me ocorrem ao ver a lua cheia brilhando em uma noite calma atrás de uma grande árvore que o inverno desfolhou. Diante de certas sensações, as palavras ficam pequenas. Galerinha, o texto ele nos fala acerca de uma perspectiva da filosofia ligada ao campo da linguagem, o uso da linguagem, onde nós percebemos que cada ser humano experimenta as sensações do mundo de um modo peculiar, ou seja, cada indivíduo, a partir de sua subjetividade, vai sentir e experimentar as coisas de uma maneira única. E, portanto, por mais que você tente descrever, você jamais conseguirá fazer com que as pessoas elas alcancem essas sensações e, portanto, as palavras não são capazes de descrever a grandiosidade daquilo que você está sentindo naquele momento. Sabendo disso, vamos agora para o texto. Olha o que nós temos. A partir da leitura do texto acima e de seus conhecimentos sobre filosofia, assinale a alternativa correta. Letra A. O conhecimento mitológico foi a primeira tentativa de explicação do mundo feita pelo homem, ainda que de maneira fantasiosa. Nesse sentido, o mito é uma representação coletiva transmitida por meio de várias gerações e que relata uma explicação do mundo. Um exemplo disso é a mitologia grega, que atribui uma divindade à lua. Galera, de fato, nós temos essa questão da divindade à lua, que é exatamente a deusa Selene. Segundo a mitologia grega, a deusa Selene, ela seria uma divindade relacionada a essa questão da lua. E mais do que isso, o conhecimento mitológico, de fato, ele buscou explicar, mesmo que recorrendo aos seres sobrenaturais, ou seja, de maneira fantasiosa, buscou explicar o mundo, os fenômenos naturais e a origem do universo. Então, de fato, a letra A está correta. A letra B diz: o conhecimento filosófico é essencialmente introspectivo e tem relação com experiências e sensações particulares. Galerinha, tenham muito cuidado com isso aqui, ó. Nem todo o conhecimento filosófico é fruto somente de experiências e sensações. Nós temos conhecimentos filosóficos, nós temos concepções filosóficas que dependem, por exemplo, que o conhecimento ele é inteligível, que o conhecimento ele é oriundo, por exemplo, da razão humana. O próprio Descartes diz: penso, logo existo. Portanto, essa letra B, ela não pode ser considerada uma alternativa correta. E continua: a filosofia busca a verdade das coisas através da subjetividade e da sensibilidade. Sensibilidade tem relação com os sentidos, mas e os filósofos que defendiam uma perspectiva racionalista? Então, dessa forma, a letra B está errada, incorreta. Letra C. O filósofo São Tomás de Aquino afirmava que existiam certas verdades que a razão humana, por ser imperfeita, não conseguiria atingir. Até aqui tudo certo, mas ele vai. Para explicitar tais limitações, Aquino desenvolveu reflexões acerca do intelecto humano, dividindo-o em dois: o supralunar, que receberia influência da Lua, e o sublunar, que seria influenciado pelos elementos terra, fogo, água e ar. Tomás de Aquino foi um pensador ligado à Igreja
e ele não fez nenhuma menção a tais perspectivas acerca do intelecto humano. Pelo contrário, ele vai dizer que tudo que se encontra em nosso intelecto foi oriundo de Deus, foi graças a Deus, Deus que nos concedeu. Tanto a razão quanto a fé foram dadas ao homem por Deus. Já na letra D, olha o que ele diz. As observações aristotélicas produziram conhecimentos relacionados à natureza. Perfeito. Considerado o primeiro biólogo. Questionável. Mas vamos lá. Ele realmente estudou os animais. Aristóteles estabeleceu a diferença entre as plantas, que para ele seriam dotadas de sensações, e os animais, que teriam sensações e vontades. O homem ocuparia lugar de destaque entre os animais, pois além de sensações e vontades, possuiria a razão. Mas essa seria insuficiente, insuficiente para explicar certas sensações, como a que acontece ao observarmos a Lua. Galera, na visão de Aristóteles, ele vai dizer que a filosofia nasce do espanto, ou seja, das coisas serem o que elas são. Portanto, na visão de Aristóteles, nós, ao conhecermos as coisas, nós produziríamos uma ideia, um conceito, uma essência dessas coisas. Então, para ele, não existia essa perspectiva de insuficiência para explicar certas sensações. Portanto, nós já descartamos a letra D. Letra E. O filósofo Francis Bacon afirmava que o pensamento escolástico valia-se de erros de linguagem aplicados às experiências empíricas que impediam o conhecimento verdadeiro. Como o significado das palavras é impreciso, haveria um espaço para afirmações comprometidas pela própria linguagem, como na tentativa de descrever a lua cheia brilhante. Galera, de fato, o Francis Bacon ele foi um grande crítico, assim como outros pensadores da época. Eles foram grandes críticos do pensamento escolástico, mas a grande questão levantada pelo Francis Bacon não foi em torno da questão da linguagem, mas sim em torno do método utilizado, já que a escolástica baseava-se no método dedutivo de Aristóteles, e o Francis Bacon era um defensor do método indutivo e de uma observação mais pormenorizada, porque para ele era a partir das experiências que os indivíduos alcançavam conhecimento verdadeiro. Portanto, a letra E também é falsa. Beleza, galera? Ficamos por aqui e até a próxima. Beijos!